Conexão Brasil. Oferecimento Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos para mais um programa. E o tema de hoje é ensino da física. E o nosso convidado é professor da Universidade Federal de Viçosa, tem graduação, mestrado, doutorado e pós-doutoramento na área de física. Encerrou recentemente o pós-doutoramento na Universidade de Harvard, especializando-se no ensino de física. E a física, como a matemática e as demais disciplinas científicas, na verdade, o aprendizado sofre de grandes dificuldades, sobretudo aqui no Brasil, mas também não é só no Brasil, em outros países essas dificuldades se repetem. Nesse programa nós vamos analisar por que essas dificuldades, por que os alunos terminam criando resistência para o ensino da física e o aprendizado da matemática também. E essas ciências são tão importantes porque delas depende a qualificação da nossa mão de obra, o avanço da ciência, da tecnologia e também da inovação, que são as verdadeiras armas do nosso desenvolvimento. Professor, como explicar essas dificuldades dos nossos alunos para exatamente estudar e aprender a física? Domingos, de fato, é um problema notório a dificuldade que os estudantes têm no ensino de física, acompanhado também de matemática. Eu brinco que o professor de física, né, a mãe do professor de física tem uma reputação tão ruim quanto a da mãe do juiz de futebol. Sim. E eu acredito que alguns pontos, algumas razões para isso, né, são o seguinte: tem uma dificuldade talvez intrínseca na disciplina, que não deveria ser nenhum problema insuplantável para ninguém, mas que é um certo nível de abstração. A física, eu diria que o ponto central dela é usar um número pequeno de princípios, de leis físicas, claro, e com elas elucidar, explicar uma gama enorme de fenômenos, sendo concreto. A mesma física, os mesmos princípios que a gente usa para descrever o movimento de uma bola de futebol, pela queda de uma massa aqui na Terra, são as mesmas leis usadas para explicar o movimento de um planeta. Então, na verdade, o ensino sempre parte do concreto para o abstrato, né? E o nível de generalidade depende exatamente da capacidade bastante avançada do desenvolvimento do intelecto. Então, essa relação, digamos, ensino teórico e ensino prático é sempre vital, né, em qualquer disciplina, não é isso, professor? Exatamente. E no caso da física, as leis, até um preço por elas terem uma generalidade tão grande, é que elas se tornam um pouco abstratas. Então, claro, é um papel do professor, como você disse, torná-la, né, talvez começar de um ponto mais concreto e levando para essa generalidade. E o uso do laboratório, nesse caso, ajuda muito para trazer os alunos para as coisas mais concretas, a visualização, a percepção, por exemplo, dos movimentos das galáxias, dos astros, essas coisas todas? Sem dúvida nenhuma. O impacto de se viver uma experiência não tem como ser comparado com o relato de um professor, por mais brilhante que ele seja. Então, de fato, o laboratório, a demonstração, a observação são pilares da ciência e também do ensino de física. Perfeito. Para que o nosso aluno não ache, que também os pais que estão nos ouvindo, que é só nosso aluno que tem dificuldade. O senhor fez doutorado na Inglaterra e agora fez pós-doutoramento nos Estados Unidos. Se nós pegarmos esses dois países, os alunos americanos e ingleses também têm dificuldade com a física e com a matemática, professor? Sim, eu diria que essas dificuldades no ensino de física são universais. Agora, a escola tem um papel também em ajudar o aluno a vencer essas dificuldades. Sim. Mesmo numa universidade como Harvard, o topo do mundo acadêmico, eu diria que muitos dos alunos chegam ali com dificuldades semelhantes, claro, a dos bons estudantes daqui. Eu diria que uma diferença numa universidade como Harvard é que os alunos que chegam ali estão bastante preparados e motivados para suplantar essas dificuldades rapidamente. E, em geral, tem acompanhamento, reforço para quem precisa, para o pessoal não desanimar, não voltar para o próprio país ou desistir propriamente do curso, não é isso? Sim. Esse acompanhamento é vital, né? É vital.
Eu acho que, quer dizer, é onde entra o papel da instituição. Né? A instituição de colocar o aluno nos trilhos, de motivá-lo a permanecer, exige uma tenacidade, vencer essa dificuldade abstrata, enxergar as coisas concretas, de fato. Se nós fizermos uma viagem agora para o Oriente e pegarmos, por exemplo, o Japão, China e Coreia, que são, digamos, os países mais em evidência, esses estudantes orientais, também asiáticos, também têm dificuldade com a física, professor? Aí eu responderia com menos conhecimento de causa. Eu diria que essas dificuldades são, sim, universais. Agora, os números chineses que a gente vê, os bons estudantes que brilham nas escolas e tal, estão lá em números gigantescos. Os testes internacionais, muitas vezes utilizados para se medir o conhecimento de física, para os alunos chineses de elite, num sistema extremamente estressante, tal, estão além da capacidade desses testes de medir. Mas eu diria que a população em geral está como a brasileira, tá? Um esforço a ser feito, né, no domínio desse conteúdo, ao alcance de todo mundo. Voltando nos países que o senhor estudou, Inglaterra, Estados Unidos e o Brasil, há muitas diferenças de métodos de ensino de física entre esses países que o senhor tem observado? Uma boa pergunta, Domingos. Os métodos são muito semelhantes, em grande aproximação no mundo inteiro, mesmo nos Estados Unidos, país desenvolvido, mesmo uma área de física, considerada uma área vanguardista em termos de ensino, usa-se predominantemente o que eu chamaria o método tradicional de ensino. O professor fala e o aluno tenta acompanhar e depois ele estuda. Isso, muito pouca gente usa outras metodologias baseadas em pesquisa científica. Por que esse predomínio desse método, num certo sentido, expositivos do professor e bastante distante do aluno e também, digamos, das coisas práticas que, na verdade, a física é uma reflexão sobre o universo, não é isso? E sobre os fenômenos naturais que nós vivemos. Sim. Sobre os métodos, o predomínio que você me perguntou do método tradicional, esse no qual que é quase sinônimo de ensino, no qual o professor explica, o aluno anota e presta atenção e supostamente estuda fora da sala de aula, o predomínio desse método, eu diria que está ligado à origem do ensino organizado, que coincide com a origem das universidades. Por volta do ano 1100, onde foram criadas as primeiras universidades, esse método em que o professor expunha para o aluno o conteúdo que ele devia saber e o aluno tomava notas, memorizava aquilo, isso era uma escolha racional naquele tempo. Lembremos que a gente está vivendo aí nesse momento, o ano 1100, um período antes da invenção da imprensa. Claro. Então o livro era uma coisa raríssima. A maioria das catedrais da Europa não tinha uma Bíblia. Perfeito. Então era necessário que o professor dissesse para o aluno, olha, nesse livro tem resultados que são esses, você tem que aprender isso, tem que aprender aquilo. Você não tem o livro, mas eu tenho o livro. Claro. Então a aula é assim, contando o que tem no livro. Agora, curiosamente, né, alguns o professor séculos... não é mais o centro do conhecimento, nem o conhecimento só está disponível na universidade. Ele era o centro porque ele tinha acesso aos livros. Claro. Hoje não mais. Entretanto, historicamente, na época da invenção da prensa de Gutenberg, por volta do ano 1400 e qualquer coisa, as universidades não abraçaram essa nova tecnologia que era o livro impresso, que tem um efeito semelhante ao que o Google tem hoje. Claro. Tornou o conhecimento barato, disponível em todos os lugares. Mas as universidades, por uma razão, um ambiente tradicionalista, elas achavam que isso não tinha valor. Talvez como no começo da internet, que muitas pessoas acreditavam que a internet só teria lixo para todo sempre. Claro. Acreditava-se que o livro, de verdade, o acadêmico fazia. Livro comprado era como cultura pop, cultura barata. Sim. Então, nesses 900 anos de lá para cá, nós continuamos, evidentemente, não estou dizendo que a atitude da universidade é essa, mas o fato é que, na minha opinião, por um tradicionalismo, nós continuamos explicando, ensinando da mesma forma que era feito na Idade Média, quando o livro, a transmissão do conhecimento era a coisa mais importante. Perfeito. No segundo bloco nós vamos trabalhar como sair desse método tradicional do ensino da física. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento Sindicato dos Professores da UFMG.
Bem-vindos ao programa. Nós estamos analisando o ensino de física. No primeiro bloco, nós falamos das dificuldades dos alunos de aprender e estudar física, tanto no Brasil como também no mundo, e o predomínio no ensino do método tradicional. Professor, como é que o senhor aprendeu física? Olha, Domingos, eu me lembro aí de idade, assim, uma idade tenra, assim, eu tinha uma curiosidade por alguns fenômenos, por muitos fenômenos, como ímãs, por exemplo. Isso me parecia uma mágica impressionante, dois ímãs se repelindo ou se atraindo, e, bom, muitos outros fenômenos, e eu, também dei a sorte de estar numa família em que isso era valorizado, você tinha livros soltos pela sua casa, e isso vira um ciclo, vicioso ou virtuoso. Virtuoso. Os nossos estudos, quando a UFMG mantinha o próprio vestibular, não era o aluno que vinha da escola privada que era o mais sucedido, mas o aluno que vinha de famílias intelectuais, que tinham livros e que tinham vivência com o livro, com o estudo, com o debate, com a experimentação, como é o seu caso, né? E isso certamente despertou para você a curiosidade para esses fenômenos e, ao mesmo tempo, a relação entre a prática e a teoria, né? Sem dúvida, Domingos. Começando exatamente o ensino, a relação pelo prático, indo depois para a abstração, né? Exatamente. E como a escolha depois da universidade, desse interesse de infância ou juvenil? De fato, meu interesse era por ciência, até de uma forma geral, química, reações químicas me interessavam, a parte de física. Eu diria que talvez um dedo aí também, uma influência familiar de meu pai, que é professor de bioquímica da UFMG, e que era um grande admirador da física. Então, eu acho que tem uma influência grande nisso paterna, aí. Claro, sem dúvida nenhuma, né? O senhor tem se referido nos seus trabalhos e a preferência por métodos ativos e interativos no ensino da física. O que são esses métodos ativos e interativos? Pois bem, eu gosto de explicar para os meus estudantes os métodos ativos da seguinte forma, transferindo para o ambiente da juventude. Quando você vai numa academia de ginástica, por mais atenção que você preste ao seu instrutor, mesmo que você tome notas detalhadas das explicações deles, você não terá ganho nenhuma musculatura até começar a suar intensamente. Claro. Com os aparelhos. Até ativar o organismo. Ativar. E, de alguma forma, há um paralelo com o aprendizado. É uma ginástica cerebral que não é feita ouvindo um professor, mas se confrontando com problemas, com observações, com experimentos que precisam ser explicados. Esse é o fundamento dos métodos ativos. Esse método o senhor aprendeu nos Estados Unidos, na Universidade de Harvard. Qual é o método que o pessoal utiliza lá exatamente para incrementar o nível de aprendizagem de física nas escolas, tanto do ensino médio quanto do ensino superior, não é isso, professor? Exato. Pois bem, são usados vários métodos. A maioria dos professores, mesmo em Harvard, mesmo em física, ainda usam o que nós chamamos aí do método tradicional de ensino. Mas entre os métodos ativos utilizados, eu destacaria um que nasceu em Harvard, com o professor Eric Mazur, com quem eu trabalhei nesse um ano que eu estive nos Estados Unidos, chamado Peer Instruction. Isso é uma tradução que significa instrução pelos pares. Ele está centrado no fato, amplamente comprovado por experiências, de que um aluno é mais efetivo para ensinar ao colega do que é o professor. Sim. E também é um método extremamente ativo, onde as pessoas se envolvem e fazem, estudam juntos. Claro, o professor também tem seu papel, mas não é mais o centro da aprendizagem, nem o centro do conhecimento, não é isso? Não, exato. O papel do professor numa técnica, numa metodologia como o Peer Instruction é diferente. Ele não contribuirá nesse processo tanto com explicações. Ele contribuirá, sobretudo, com perguntas concretas sobre o que está sendo estudado. Sim. Então ele vai dirigir o aluno para que primeiro ele estude antes da aula, que é uma habilidade crucial. Esqueça o ensino de física, isso é uma habilidade que vale em qualquer campo. Eu diria isso que hoje a escola tem que praticar e desenvolver o autodidatismo no aluno. Por quê? O aluno sai com certos conhecimentos da escola, mas esses conhecimentos logo ficam obsoletos. Sim.
Se o aluno não aprender a estudar, ele terá que voltar constantemente para os bancos de aula. Não que não seja ruim, mas a vida não pode ser eternamente na condição de estudante. Exatamente. Aí, nesse sentido, o desenvolvimento do autodidatismo permite exatamente essa continuidade e aprofundamento dos estudos que nós, que já saímos há muitos anos da escola, continuamos nos aperfeiçoando, não é isso, professor? Perfeito. Eu gosto de salientar para os meus alunos que se ele não aprender nada na universidade, se puder aprender só uma coisa, que seja aprender a aprender. Eu digo para eles que se ele não aprender a fazer isso, que ninguém nasce sabendo, mas se ele não aprender, ele será essencialmente como um analfabeto. Uma pessoa que depende de que alguém tenha lido a informação e repasse para ele. Então eu os desafio disso. Você quer ser intelectualmente livre? Então aprenda a aprender. Claro. Conhecimento é liberdade e é poder, não é isso? Exato. Perfeito. Professor, eu vou retomar depois a comparação desse novo método instrução entre pares com outros métodos ativos que são usados na universidade e nas outras escolas. Mas isso será tema do nosso terceiro bloco. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Estamos de volta no terceiro bloco. O nosso tema de hoje é ensino de física no Brasil. No primeiro bloco nós estudamos as dificuldades. No segundo bloco trabalhamos muito os métodos de ensino, sobretudo os métodos ativos e interativos. O senhor aprendeu um método que chama Peer Instruction, ou aprendizagem, instrução entre pares, nos Estados Unidos. Esse método efetivamente dá resultados, professor? Sim. Essa é uma ótima questão, Domingos, porque eu vejo que em muitas discussões sobre ensino, a aferição de resultados, na minha opinião, deixa um pouco a desejar. Muitas vezes está baseado na sensação, no entusiasmo criado entre os alunos, que evidentemente são aspectos importantes. Mas eu acho que também é crucial que você tenha dados sobre notas, que, claro, não captura toda a realidade do aprendizado, mas é um guia importante, nota, capacidade de fazer novas coisas despertadas no aluno. Então eu sou realmente advogado de que deve se aplicar o velho e bom método científico de Galileu, de observação, de análise quantitativa, também no ensino. O senhor usa prova na avaliação dos alunos? Sim. São provas até razoavelmente tradicionais, justamente para que eu possa comparar o efeito do método, ver o antes e o depois do método. Então as provas, apesar da introdução do novo método, não foram radicalmente modificadas. E o acompanhamento da aprendizagem nesse método, como ela é feita? Exato. Então, nós comparamos, né, em alguns experimentos, talvez eu pudesse dizer o principal. Então a gente compara no mesmo curso, com provas unificadas, com correção unificada, o desempenho de alunos alunos com preparo semelhante, há várias maneiras de se medir isso. Aí a gente compara o estudante que fez o Peer Instruction com o ensino tradicional. Depois de certos ajustes, nós temos um resultado que para todo o espectro de habilidades de aluno, o Peer Instruction em cursos introdutórios de física na minha universidade passou a ter em torno de 100% a mais de aprovação. Em que medida, digamos, esse método é aplicado aqui no Brasil ou só lá nos Estados Unidos? Eu diria que ele já vem sendo aplicado em alguns lugares, começando agora, né, na UFMG, o meu colega Elmo Alves está aplicando esse método. Algumas universidades privadas, inclusive eu trabalhei com algumas delas, estão aplicando esse método também. A minha experiência inicial, aliás, foi no ensino médio, numa escola no município de Viçosa. Sim. E como é que foi essa experiência? Olha, foi uma experiência também, nós procuramos fazer um experimento científico no sentido da método científico de Galileu. Alunos do terceiro ano foram separados em dois grupos, uns que tiveram o ensino tradicional e outros que tiveram o Peer Instruction. Foi medido, né, a compreensão do estudante antes de qualquer aula. Medimos as duas turmas, observamos as notas, as dispersões, os resultados, etc. Depois de 2 meses de ensino, com o mesmo professor, com o mesmo livro-texto, com o mesmo tudo,
só modificando a condução da aula, nós observamos um aumento dramático de 50% na nota desses estudantes, que aliás foi o que me motivou a continuar. Certamente nosso telespectador em casa está interessado em conhecer como divulgar esse novo método, porque ele pode se aplicar também não só à física, mas à matemática, mesmo, digamos, as disciplinas mais humanísticas. Com toda certeza. O método foi criado inicialmente por um professor de física, Eric Mazur, com quem eu trabalhei na Universidade de Harvard. Agora, esse método já é usado no mundo para ensino de assuntos tão díspares quanto filosofia, engenharia, bioquímica e por aí vai. Perfeito. Vindo agora, por exemplo, às universidades federais aqui em Minas e também outras no país, elas têm adotado agora o Enem como modalidade de ingresso na universidade. Exato. Se nós levássemos, digamos, esse método para o Enem, para o ensino médio, nós poderíamos exatamente estar melhorando o ensino médio, a qualidade desse ensino, tanto na escola pública quanto na escola privada, não é isso, professor? Isso é crucial. Então, a universidade ela tem que interagir, talvez fosse um papel da universidade levar esses novos conhecimentos aí para o ensino fundamental também, para o ensino médio, e isso seria vital para o desenvolvimento do ensino em geral no nosso país. As universidades andaram sendo preservadas da crise maior das escolas e por isso mesmo deveria contribuir nesse campo também. Eu lhe perguntaria, os seus alunos que fazem a cadeira contigo, que estudam contigo, são reprodutores desse método? Nós podemos confiar neles para ser, digamos, um elo disseminador desse novo método? Olha, eu acho que esse seria o papel mais do professor que está enxergando o processo de uma maneira panorâmica. Mas essa pergunta me leva para um assunto crucial que nós estamos começando a pesquisar. Há alguns indícios, ainda não completamente comprovados, de que ao passar por um método como esse, isso muda a maneira do aluno estudar por muito tempo, mesmo saindo daquela disciplina. Muda a atitude do aluno, faça o estudo, faça a vida, porque ele passa a ser mais ativo. Um aluno mais ativo é um cidadão mais prestante e mais ativo, não é Exato. isso? Observação de colegas que trabalharam com os estudantes que passaram pelo curso de Peer Instruction é do tipo, puxa, mas esses alunos são muito perguntadores. Claro, que bom. Espero questionadores. E a pergunta é a mãe do conhecimento. O pai, como sempre, ninguém sabe, né? Há alguma escola pública de ensino médio ou privada que já aplica esse novo método? Olha, não que seja do seu conhecimento, ou mesmo lá, digamos, na Universidade de Viçosa? Exatamente, eu desconheço isso aqui. Como eu disse, a minha primeira experiência foi numa escola pública do município de Viçosa, imensamente bem sucedida, mas por razões que eu desconheço aí e lamento, a experiência foi descontinuada. Mas, por exemplo, o Colégio de Aplicação Exato. da Universidade de Viçosa é um sucesso por vários anos. Exato. Né? Se usa esse método lá? Ainda não, mas usaremos muito em breve. Já temos algumas conversações com os professores lá com a ideia de usar o Colune como um piloto, desenvolver materiais para o ensino médio, que não é a minha especialidade, preciso dos colegas do Colune, pessoas muito qualificadas, para desenvolver essas questões, desenvolver o método, e a ideia é transferir essa experiência para uma escola pública mais comum da nossa realidade. Perfeito. Professor, queria agradecer a sua presença aqui, os seus esclarecimentos. Trouxemos a você, telespectador, a reflexão de um método de ensino de física que pode melhorar muito a qualidade do ensino, não só de física, de matemática, mas também das demais disciplinas. E junto exatamente com as ciências, nós temos o desenvolvimento da tecnologia e da inovação, que são vitais ao desenvolvimento brasileiro. E a você, telespectador, que semanalmente nos tem acompanhado, nosso muito obrigado e esperamos nos encontrar na semana que vem. Até mais. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG.